O segundo tema que nós temos aqui sobre as eleições é o PT, né? O PT, nesse fechamento das chapas eleitorais e tudo mais, ele mostrou claramente para o país toda a sua debilidade e por que ele tem dificuldade de lutar contra o golpe. Né? Primeiramente, fizeram aliança com... Eles buscaram... A tática do PT foi uma tática bem simples. Foi de conseguir um bloco de esquerda para a eleição de um modo geral, de preferência para apoiar a candidatura do Lula. Nesse bloco de esquerda, o PT pretendia que estivesse o PCdoB e o PSB, uma vez que o PDT, que também poderia estar nesse chamado bloco de esquerda, já tem um candidato e é um candidato que não encaixa com o PT, que é o Ciro Gomes. Né? Então, o PT fez uma série de concessões, como, por exemplo, apoiar, né, governadores do PSDB e até do PMDB, até figuras do PMDB, como acontece em Alagoas, em troca de montar um bloco político fortíssimo para as eleições. Né? Um primeiro problema que salta à vista aqui é o seguinte, na tática petista, é que esse bloco político não garante o fundamental, que seria o apoio à candidatura do Lula. E, portanto, não é um bloco para lutar contra o golpe de Estado. É um bloco para ganhos eleitorais isolados. Por exemplo, o PSB não se comprometeu com o apoio à candidatura do Lula, até porque não tem condições de fazer isso daí. Os próprios governadores do PSB, aí, que o PT vai apoiar, estão comprometidos com outros candidatos. Alguns com Ciro Gomes, alguns com o PSDB, e não seria de se estranhar que, se a burguesia escolhesse uma candidatura como a da Marina Silva, eles bandeassem todos, no final das contas, ainda que discretamente, para a Marina Silva. Isso aí a gente teria que esperar para ver. Então, quer dizer, a política do PT foi uma política um pouco desencontrada, né? Que começa com a ideia de formar um poderoso bloco para ganhar as eleições presidenciais e termina formando um bloco para ganhos eleitorais isolados. Uma pergunta que deve se fazer diante dessa situação, acho que a primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: o PT vai ganhar efetivamente alguma coisa com esses blocos? E nós temos que responder que não. Ele não vai ganhar nada porque a eleição, primeiro, a coligação em torno de governadores não é uma coligação, necessariamente uma coligação proporcional. E segundo, nada garante que essas pessoas vão apoiar o PT em nada. Nem que vão apoiar os governadores do PT, em alguns casos vão, mas em outros casos não vão. Um caso onde está claro que o PSB não vai apoiar o governador do PT, apesar do acordo, é Minas Gerais. Né? Porque nós temos que entender o seguinte, nós não podemos ter uma concepção ingênua da política eleitoral. O apoio eleitoral que essas pessoas podem dar não é o fulano de tal declarar que vai votar no Lula, porque esses governadores, vamos ter claro, não tem prestígio nenhum com ninguém. Veja o governador de São Paulo. Quem em São Paulo dá importância, né, para a opinião do governador do estado de São Paulo, que é do PSB nesse momento, sobre as eleições? Ninguém dá importância. O que é importante numa eleição é se esses governadores vão colocar recursos materiais a favor da campanha. Esse que é o único sentido do acordo. E considerando-se todo o quadro, não me parece que vai acontecer nada disso. O que vai acontecer é que, em alguns lugares, eles vão fazer a campanha, vão usar o PT como decoração na campanha e falar: olha, você que é petista, o PT está na nossa campanha, o deputado fulano de tal, e aí vão ganhar o voto do incauto do PT, que vai votar num governador de direita, ou às vezes até de extrema direita, como é o caso do governador de São Paulo, que está fazendo uma propaganda de extrema direita,
pensando que está votando num partido que tem alguma coisa a ver com o que eles acham que é o PT. Então, é uma coisa totalmente confusa. Os governadores, os elementos do PSB, vão tirar proveito do PT, mas não vão acrescentar nada em nenhuma campanha, particularmente na campanha do Lula. Então, é evidentemente um mau negócio, né? E o negócio fica ainda pior quando a gente vê que essas alianças são desmoralizantes. O PSB, que o PT procurou como aliado a todo momento, é um partido onde a maioria dos deputados, esmagadora maioria dos deputados, votaram a favor do impeachment. O pior prejuízo das alianças do PT é justamente o problema da desmoralização, né, de todo o sentido, de toda a perspectiva política do PT. A imprensa, vamos colocar duas questões que apareceram aí na imprensa, que são argumentos interessantes contra as alianças do PT, que nós temos que debater, que eu acho que causam um estrago maior do que aquele que é necessário. Tanto o PSTU como o Estado de São Paulo publicaram matérias praticamente idênticas, listando todas as alianças do PT, mostrando que são alianças com os partidos, com o partido golpista, o PSB, que é um partido golpista mesmo, a maioria votou a favor do golpe, que é a aliança com o Eunício de Oliveira, no Ceará, com a família do... Como é que é o nome? De Alagoas, do Calheiros, em Alagoas, e que, portanto, qual é a conclusão que a gente deveria tirar dessas alianças que o PT fez? Que essa história de golpe é balela, não teve golpe. Tanto o PSTU como o Estado de São Paulo tiram a mesma conclusão, que é uma falácia, logicamente, que é o seguinte: não é porque uma pessoa levou o golpe que ela foi decretada a pureza dela na luta contra o golpe. Né? Por exemplo, João Goulart sofreu um golpe dos militares. Na hora de enfrentar os militares, ele falou que não queria enfrentar. Então, nós temos que tirar a conclusão dessa falta de ação do governo João Goulart, de que não houve golpe militar no Brasil? Lógico que não. Não depende da atitude do João Goulart definir se houve golpe ou não houve golpe. O golpe é um acontecimento de caráter objetivo. O João Goulart poderia até ter ido na televisão e falado assim: estou feliz por ter sido derrubado pelo general Castelo Branco. Podia ter ido lá e beijado a ponta do coturno do Castelo Branco, que o golpe continuaria sendo golpe. O que tem a ver uma coisa com a outra? É uma falácia. O golpe é o golpe. O que as pessoas que estão sofrendo o golpe pensam do golpe é outra coisa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, eu considero que eu fui uma das vítimas do golpe, eu individualmente. Agora, como o PT fez aliança com o PSB, eu tenho que considerar que eu não sou mais uma vítima do golpe? É absurdo. A única coisa que fica demonstrado pelas alianças do PT é que o PT, como partido em nível nacional, não tem uma atitude coerente na luta contra o golpe. Só isso. Não que o golpe não existe. O golpe não depende da chancela do PT para existir. Eu digo que houve golpe. Se o PT botar lá, fizer uma reunião do Diretório Nacional e falar não houve golpe, para mim dá na mesma. Continua havendo golpe. O que tem uma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver. É um raciocínio totalmente falso, né? Agora, a parte do raciocínio que eles não falam, mas é verdadeira, é o seguinte, que logicamente que esse tipo de aliança com o PSB não contribui em nada para lutar contra o golpe. Confunde todo mundo, dá a oportunidade, né, a essas pessoas que escrevem aí,
a serviço do imperialismo e do bloco golpista do conjunto da burguesia, de fazer mais confusão, de desmoralizar a luta contra o golpe. E tudo isso, né, em troca de um ganho eleitoral que, muito provavelmente, não vai acontecer. Né? Onde o PT fez alianças e tem uma situação que permite ganhar, o PSB vai participar, mas vamos falar que é verdade. Se havendo um plano da burguesia para sabotar a eleição do PT nesses lugares, o PSB vai ser o primeiro a participar, porque ele já mostrou, na questão do impeachment, que ele é o primeiro a virar de lado, havendo interesse. Então, quer dizer, uma aliança com um partido desse é uma aliança na qual você não tem garantia nenhuma. Né? É como um acordo comercial. Você vai vender um prédio, mas aí você descobre que o cidadão deu calote em 15 pessoas que ele já comprou 15 prédios e não pagou. Você faz o acordo? É muita ilusão, é muito otimismo, muita boa vontade. Né? Por isso também que nós não, de forma nenhuma, quisemos participar de nenhum acordo dessa natureza. Não são acordos vantajosos.